1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Eu gosto muito dessa passagem sobre Davi, nessa parte quando ele vai enfrentar o gigante, porque todos nós enfrentamos gigantes todos os dias. Cada um tem um gigante que a gente tem que enfrentar. Davi, se a gente pegar na história, Davi ele era o menor entre os seus irmãos. Davi tinha irmãos que eram fortes, soldados desde a tua mocidade, e Davi estava ali no meio. Só que Davi ele trabalhava e seu trabalho era apacentar as ovelhas do pai dele. Então, um certo dia, Deus não estava mais contente com Saul, com o reinado de Saul. Então mandou Samuel ir até a casa de Jessé e ali ungir um novo rei de Israel. E Samuel, quando ele chegou na casa de Jessé, ele começou a olhar todos aqueles filhos de Jessé, soldados fortes, e falou: certamente é um desses. Samuel começou a olhar para a aparência deles e não para o coração. E Deus falou para Samuel: eu não olho como você vê, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Então foi passando cada irmão de Davi e nenhum era o escolhido de Deus. Então Samuel disse a Jessé: mais alguém, mais algum filho seu que a gente possa ver? E aí Jessé lembrou de Davi, que estava lá apacentando as ovelhas. Aí eu te falo, em horário de trabalho, de serviço, todos aqueles jovens rapazes ali dentro de casa sem fazer nada. E Davi, o menor, estava lá fora trabalhando para o seu pai, apacentando as ovelhas, sendo um pastor desde pequeno, desde a sua adolescência. Então Samuel disse: mande-o chamar e que ninguém assente à mesa até que ele chegue. E quando Davi chegou, Samuel teve a certeza que Davi era o escolhido do Senhor, porque Deus, ele não se importa com a tua aparência. Ele não se importa se você é baixo, alto, magro, gordo, o que for. Não importa, não importa. Deus está olhando o teu coração. Não importa a tua idade, se você é uma criança, se você é um adolescente, se você é um jovem, se você já tem 98 anos. O que importa é que você tem o seu coração voltado ao Senhor. E ali Davi então foi ungido rei de Israel. Porém, Davi já não começou o seu reinado ali. Davi teve que esperar durante 13 anos para que ele pudesse reinar em Israel. E Davi, assim que ele foi ungido, ele voltou a apacentar ovelhas. Não é porque Deus te prometeu algo que é amanhã que você vai fazer. Tudo que Deus ele promete, tudo que Deus ele começa a te capacitar, não é para já. Primeiro ele vai fazer você ganhar experiência. Primeiro ele vai fazer você crescer, para depois então você assumir o lugar onde Deus te prometeu. E aí você me pergunta: mas Lucas, como então Davi conseguiu ser rei um dia? Um certo dia, Saul estava em sua tenda e o Espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito mau começou a atormentar Saul. Então Saul mandou chamar um músico, algo do tipo, para que pudesse tocar ali algo, para que ele pudesse se acalmar. Então alguém lembrou de Davi e falou: tem Davi. Ele sabe tocar harpa e eu sei que Deus é com ele. Olha só, Deus é com ele. Será que Deus é contigo, meu querido, minha querida? Será que será que as pessoas que te olham, elas olham para você e falam: Deus é com ele? Nós temos que começar a pensar nisso um pouco. Será que Deus é comigo? Será que eu estou deixando Deus alegre com as minhas atitudes, com o que eu venho fazendo? Comece a refletir um pouco nisso. Então lembraram de Davi e mandaram chamar Davi. E quando Davi começou a tocar sua harpa e ali entoar os hinos, Saul começou a ficar calmo, porque o espírito que atormentava saía dali
quando Davi começava a tocar a harpa. E se você parar para pensar, será que Saul não tinha músicos? Saul era o rei, o homem mais rico ali. Ele devia ter sua própria banda que pudesse tocar ali alguma música para ele. Só que há uma diferença entre músicos e músicos de Deus, que tem a presença de Deus realmente. Há hinos que a gente ouve que você não sente nada, mas há hinos que a gente ouve que aquela pessoa que está louvando tem realmente a presença de Deus e a gente sente a diferença. Então aí começou, como eu posso dizer, um estágio para Davi. Ele começou a conhecer o rei e tudo isso foi permissão de Deus para que ele comece a ganhar experiências para um dia reinar Israel. E depois disso, um certo dia Davi estava apacentando as ovelhas e um gigante filisteu começou a afrontar o exército de Israel. Começou a dizer se não há nenhum soldado ali capaz de enfrentá-lo. E se aquele que enfrentasse o gigante Golias e ganhasse, os exércitos filisteus seria escravo de Israel, e aquele que ganhasse seria muito rico, ganharia a mão da filha do rei e ainda sua família seria isenta de impostos. Ou seja, haveria grandes benefícios ali. E o gigante ficou dias ali afrontando e não tinha um só homem corajoso o suficiente para enfrentar aquele gigante. Então um dia, Davi estava na sua casa, lá apacentando as ovelhas, e o pai dele Jessé mandou ele enviar alguns alimentos para os irmãos dele que estavam lá na batalha. Estavam lá olhando, só observando. E Davi se pôs diante disso e falou, não, eu vou levar sim. Davi já estava apacentando ovelha, Davi tinha que tocar instrumento para o rei e agora ainda tinha que levar a comida para os irmãos dele. Deus, Ele dá coisas para fazer, serviços para fazer para aqueles que estão empenhados, para aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Se você não faz nada, como Deus pode contar com você para fazer algo maior? Então Deus dá serviço para quem está servindo. Deus dá, vamos supor, cargos para quem está exercendo. Porque aquele que está parado não tem benefício nenhum, não está fazendo nada e não está ganhando experiência. Então se Deus, Ele deu algo na tua mão para fazer, não deixe para depois. Davi poderia ter negado ao pai dele e falar, não, eu não vou levar, já estou apacentando as ovelhas, já tenho que ir lá no rei depois, lá levar um hino para ele, e agora ter que levar comida para os meus irmãos. Não, eu estou cansado. Mas não, Davi ele falou, não, eu vou, eu sou capaz, e foi. E assim nós temos que ser também. Nós temos que saber que quando Deus dá algo na nossa mão, é porque Ele sabe que nós somos capazes. E se nós negarmos, talvez algo que Deus tinha maior para nós estamos deixando de lado. Mas a gente aceita lá na frente, isso é só uma experiência para algo maior que Deus tem na minha e na tua vida. Então Davi levou o alimento para os irmãos dele, e chegando lá, ele viu que estava um alvoroço lá, todo o exército ali com medo, e ele começou a perguntar, mas o que está acontecendo? E os irmãos dele falavam, ei Davi, fica quieto aí que você é jovem ainda, você é menino, não tem nada a ver com isso. Mas Davi continuou insistindo e perguntou até que um falou, há um filisteu, um gigante que está afrontando o exército, e ninguém tem coragem de enfrentar ele. E ainda se quem enfrentar e ganhar vai ter um monte de benefícios. E Davi vendo isso falou, já que ninguém vai, então eu vou. Davi se colocou como corajoso ali. Por isso eu falo, não importa a tua idade ou o teu tamanho. Se você sabe que Deus é na tua vida, diga, eu vou, eu posso, eu sou capaz. E não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Então os irmãos dele começaram a falar, não Davi, fica quieto. Mas Davi continuou insistindo até que um deles falou, então vai lá falar com o rei. Vai lá, fala com o rei então, se ele te permitir, você que vai. E Davi chegou a Saul e falou, eu quero enfrentar esse filisteu, eu quero enfrentar esse gigante. Mas Saul falou, não, você é menino, você não é capaz. Então Davi falou, mas esse o teu servo quem fala, já matou um urso, já matou um leão, com as próprias mãos, eu não tenho medo desse gigante.
Mas será que Davi já começou matando um urso e um leão? Ou será que primeiro ele começou matando uma ovelha para sua família se alimentar? Ou então depois um lobo, para que é o maior predador da ovelha, para que ele defendesse? E depois ele chegou no urso, depois no leão, até o grande dia de enfrentar o gigante. E às vezes nós já tentamos enfrentar leão, gigante, sem antes ter tido experiência de enfrentar uma ovelha ou enfrentar um lobo, que são animais menores. Então comece tudo um passo de cada vez. Não queira já chegar lá no alto antes de ter enfrentado os primeiros desafios da tua vida, sem antes ter experiências para que você possa chegar nesse nível. E ninguém sabia, não tinha provas de que Davi tinha matado um urso e um leão, porém Davi sabia que Deus havia visto. Então Saul ainda disse: já que você vai, usa a minha armadura então. Davi colocou a armadura de Saul e era muito pesada para ele. E aí há outro ensinamento: não coloque uma armadura que não é sua, que é do seu irmão. O que é do seu irmão é para ele, e o que Deus tem para você é somente para você. Então não queira ser aquilo que Deus não quer que você seja. Não tenha inveja do que o teu irmão tem, mas tenha orgulho do que Deus está fazendo na tua vida. Então Davi falou: não, eu não quero isso. Tira essa armadura, eu só vou com a minha funda. Irei pegar 5 pedrinhas no rio. Pegou 5 pedrinhas e foi na batalha contra esse gigante. Mas se Davi derrotou o gigante com apenas uma pedra, por que ele pegou 5 pedras? Sabe por quê? Porque quando nós vamos enfrentar os nossos gigantes, nós precisamos ter reserva de fé. Porque se a primeira oportunidade nós não conseguirmos, nós temos ainda mais 4 para que nós possamos enfrentar o gigante. Mas se nós formos só com uma pedrinha e não acertar o gigante, e aí? Nós vamos correr, ou então o gigante vem e nos mata. E ali acabou toda a caminhada. Mas tenha reserva de fé. Coloque esse joelhinho que Deus te deu, esse rostinho que Deus te deu no chão. Se prostre diante ao pé de Jesus e ore, peça fé, tenha fé. Tenha a consciência de que sem o Senhor você não é nada e que só Ele é suficiente. Então Davi foi contra o gigante com uma funda e 5 pedrinhas. Então Davi falou: você vem contra mim com espada, com lança, com pedra, com madeira, com o que for, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. E essa é a nossa maior arma, a nossa maior armadura, porque não há outro maior do que o nosso Deus. Então Davi ali ele rodou aquela funda, lançou a pedra e acertou a testa do gigante. Só que Deus direcionou essa pedra. E além do mais, não era só isso e acabou. O gigante caiu, mas se Davi deixasse o gigante daquela forma, o gigante ia se levantar e ia matar Davi. Então quando nós estamos diante de um problema, nós temos que acabar com ele pela raiz, não só atordoando ele. Então Davi pegou a espada de Golias e matou Golias, cortou a cabeça dele. E nós temos que cortar a cabeça do nosso problema, porque se nós não cortarmos a cabeça do problema, ele virá atrás de nós novamente. Devemos acabar com o problema por completo e não só pela metade. Então, independente do gigante, independente do que está acontecendo na tua vida, do gigante que vem te atormentando, te atrapalhando, tenha a fé e a convicção de que Deus está contigo e que com Deus você pode vencer qualquer gigante. Então tenha fé, fique firme aos pés de Jesus nessa caminhada, porque pode vir a tempestade, o gigante que se levantar, mas se você for em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus vivo, daquele que te capacitou, você será vencedor e você vai passar por cima desse gigante e você vai ganhar experiências para o que Deus tem lá na frente para você. Mas comece devagar, não atropelando tudo. Não comece já pelo gigante, mas comece pela ovelha, comece por um animal menor, por um problema menor. E assim
de pouquinho em pouquinho você vai ganhando experiências e Deus vai te colocar aonde Ele tem te prometido. Então fique firme aos pés de Jesus. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você. Continue com Jesus e que Deus seja contigo. Amém?